Disse o mestre, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação precisa ser feita aqui, hoje, presentemente, não somente para o ser espiritual, mas para o ser encarnado. Né? E, mais uma vez, não olhar para essa realidade, não olhar para o contexto objetivo material que ele vive e ficar falando da transcendência, muitas das vezes a gente falar sozinho. Bom dia, amigos de jornada, bom dia, companheiros de ideal, bom dia, amigos de uma forma geral, quem nos acompanha. A gente tem por propósito conversar, né, sobre cidadania e espiritualidade, um binômio aí que para alguns é desafiador, outros dirão até que buscam um entendimento mais adequado, mais aprofundado dessa conjugação, mas fato é que hoje é o primeiro dia, o primeiro exercício, e a gente marcou agora para as 10 horas, e acabamos de iniciar aí a live. Quem está chegando, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho mais, a ideia é que seja realmente uma conversa, um bate-papo máximo informal, né? Realmente é o momento do cafezinho. Já pegaram um café de vocês? Eu não sei com o que vocês gostam de tomar café, se vocês tomam um café com açúcar, se é café com adoçante, se é café com leite, se é o cappuccino. Eu não sou um apreciador de café de muito tempo, pelo contrário, até intensifiquei bastante o meu gosto por café mais recentemente. Mas eu trouxe aqui, preparei, Tem aqui minha xícara, tem a máquina do café, o meu açúcar. Nessas horas eu sou bem formiguinha, devia até ser menos. Esses tempos de quarentena tem me trazido algum sentido de preocupação pessoal, né, com a balança. Mas eu vou fazer o meu café. Vocês também façam o de vocês, fiquem à vontade. Pega a sua xícara. Mas como é um cafezinho expresso, é pequeno mesmo, é um pingado, né, como o pessoal chama. Mas vamos lá. A gente já deu aí alguns minutinhos para o pessoal chegar, já fiz o meu café, mas a ideia é que a gente consiga ser bem pontual de uma maneira geral ao longo dessas conversas. Eu convidei vocês e estou muito feliz com esse pontapé inicial na manhã de hoje. A nossa proposta é o café com opinião, cidadania e espiritualidade. Esse é um tema transversal que vai nos acompanhar ao longo desses encontros, sempre às terças e quintas-feiras pela manhã, a partir das 10 da manhã, nesse clima de informalidade, de familiaridade, realmente um encontro entre amigos, eu espero que assim seja. Então seja bem-vindo à sala da minha casa, seja bem-vindo para tomar um cafezinho comigo. Para quem não me conhece há muito tempo, quem está chegando agora pela primeira vez, eventualmente convidado por algum amigo que está sabendo desse nosso esforço de fazer as lives, eu sou Alan Maia, sou gestor de projetos sociais, sou professor, sou um ativista cívico, político e sou um seguidor, né, do meu xará francês, o Kardec, da doutrina que ele codificou. E a gente está hoje na manhã do dia 16 de junho, né, com essa alegria de dar o pontapé inicial ao nosso programa de estreia aqui pelo Facebook. E a gente faz através do canal Amigos de Jornada. Para quem não conhece, para quem não segue, na verdade uma iniciativa que se conformou a partir de 2018. E por que 2018? Porque foi a minha primeira incursão na experiência política eleitoral naquela ocasião. E foi uma primeira candidatura, uma primeira experiência minha, fruto de todo o meu trabalho de anos, né? São 42 anos, vou contar um pouquinho dessa história de forma bem resumida. E chegamos a assumir esse desafio, e muitos amigos espíritas, a gente tem uma vivência na doutrina espírita de vida inteira, né? Eu me chamo Alan, inclusive em homenagem ao Kardec. E muitos amigos espíritas, de inúmeros trabalhos, casas espíritas, a gente tem uma prática de palestras, também na média umas 30 palestras por ano, então são muitos amigos que nos apoiaram, né? Entre outros, né? Não somente os espíritas, eu trabalho na área social, eu trabalho com uma interface com a política bastante grande, mas o público espírita certamente é um segmento que, me conhecendo essa trajetória, muitos se aproximaram e se fizeram presentes para nos ajudar. E isso se criou, essa iniciativa chamada Amigos de Jornada, que está desde então presente nas redes sociais, ajudando a divulgar. Naquele primeiro momento a campanha, a gente abraçou essa iniciativa e desde então, de lá para cá,
tem se feito uma plataforma para divulgar as ações, os projetos, seja conteúdos espíritas que a gente produz através do Manchete Espírita, por exemplo, seja os projetos sociais, as iniciativas cívicas, políticas com as quais a gente está envolvido. O fato é que de lá para cá já somos mais de 10 mil pessoas, entre Facebook e Instagram, acompanhando, seguindo o Amigos de Jornada, o que me deixa assim, muito, muito feliz, muito honrado, muito agradecido mesmo. Não é fácil adentrar, a vida é dura para todo mundo, né? Essa que é a absoluta realidade. Mas eu diria para vocês, no momento que o nosso país atravessa de descrença generalizada, sobretudo na descrença com a política, todo mundo que se aproxima da política leva pedrada, por mais bem intencionado, por mais legítima que seja a sua intenção de levar uma contribuição, uma participação efetiva e um desejo de transformar essa realidade, de qualificar a política e não se aproveitar dela, que é o que tem se feito historicamente no nosso país, infelizmente. Então a gente leva muita pedrada. Mas essa é o Amigos de Jornada é uma iniciativa a qual eu sou muito grato, porque eu recebo muito mais flores do que pedras, e esse incentivo ele é fundamental para a gente seguir atuando, para a gente seguir militando e seguir tentando fazer uma contribuição efetiva para essa transformação da política e do nosso país de uma maneira geral. Hoje, eu trabalho com projetos sociais há muitos anos, enfim, profissionalmente há quase 20. Se for considerar o período de trabalho voluntário, é mais do que isso, são 27 anos que a gente conta. E só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem projetos hoje em 6 estados brasileiros. Somente aqui no Rio são 13 localidades onde tem projetos contínuos de janeiro a dezembro acontecendo, atendendo milhares de crianças, jovens e as suas famílias. Isso de uma forma contínua, basicamente projetos de educação. E em alguns momentos muito peculiares, como esse da pandemia, por exemplo, a gente também consegue contribuir para que enfim, o socorro chegue a quem mais necessita, né? Eu falava para vocês, são 27 anos de trabalho social. E isso permite a gente construir uma rede de conhecimentos, uma rede de contatos muito importante, muito sólida, de gente séria, desde potenciais doadores, empresas doadoras, né? Então, um esforço como esse de arrecadar e distribuir mantimentos, por exemplo, para a população em maior vulnerabilidade, eu diria para vocês que a gente conseguiu contribuir de alguma forma entre a arrecadação, distribuição e a entrega para cerca de quase 30 toneladas de mantimentos nesses últimos 3 meses desde o início da pandemia. De alguma forma, a gente participou em alguma dessas etapas, né? E isso só é possível graças à construção de respeitabilidade, de conhecimento dessa rede. Então a gente conhece o doador, a gente conhece o dono do caminhão e a gente conhece uma rede de organizações, associações, ONGs, enfim, nas comunidades que estão lá no dia a dia dessas áreas, das favelas, das periferias, que conhecem as famílias em condição de maior necessidade e conseguem fazer o socorro chegar lá para elas. Então esse tem sido o nosso trabalho, né? E o principal eixo, né, de trabalho social que nos coloca nesse lugar é a Agência do Bem, né? Não somente temos outras organizações para as quais a gente trabalha, contribui, seja voluntariamente, seja como consultor, mas a Agência do Bem é o principal fruto de trabalho, é o principal eixo, é o principal projeto, a organização ao qual eu me dedico. E ela vem desde 2005, ou seja, são 15 anos já de trabalho da Agência do Bem. E aí, entrando agora no mérito realmente da nossa conversa, passando essa breve introdução, a Agência do Bem, ela surgiu, ela é fruto da experiência de uma trajetória de trabalho social de doutrina espírita, né? E aí daí essa nossa, por que o cidadania e espiritualidade, né? Como é que a gente chega nesse lugar? A Agência do Bem vem de 2005, né? Ela é fruto da Casa Espírita Sentimento, essa um pouco anterior, vem do ano 2000. Eu sou um dos fundadores da Casa Sentimento, de fevereiro de 2000, tinha apenas 21 anos na época quando fundamos a Casa Espírita Sentimento. E eu assumi, já tinha estudo, já tinha algum sentido de experiência, vinha do meu mestrado em serviço social e queria qualificar o trabalho social que era feito pela Agência do Bem. E pela Agência do Bem, não, pela Casa Sentimento, perdão, pela Casa Espírita Sentimento. E foi esse esforço de estruturação, de qualificação desse trabalho, do entendimento de qual deve ser a melhor contribuição possível que uma instituição social, que uma casa espírita pode dar para a transformação da realidade, ou seja, para fazer um trabalho social transformador de promoção e de desenvolvimento, não um trabalho meramente assistencial ou até pior, um trabalho assistencialista, né? Então foi nessa busca de qualificação desse trabalho social, ou seja, fazer a caridade que não é somente distribuir a sopa ou distribuir a cesta básica, que são importantes, principalmente no cenário social que a gente enfrenta, que a gente vive aqui no Brasil. Infelizmente ainda indispensáveis e no momento presente que a gente vive ainda mais relevante, né?
porque a pobreza, a miséria, os índices, todas as estatísticas demonstram que já vinham nos últimos anos, né, recrudescendo, subindo, e agora nesse contexto de pandemia, de crise econômica, de desemprego, certamente esse cenário tende a se agravar ainda mais nos próximos meses e nos próximos anos. Então o trabalho assistencial ele é importante sim, e necessário, mas ele não transforma, em alguma medida ele até é capaz de acomodar. Essa é uma discussão importante, inclusive na academia, mas é esse olhar, o que a gente pode fazer para transformar essa realidade e não ficar distribuindo cesta básica geração após geração, né? Então foi nesse esforço, a partir desse olhar, dessas questões, dessas perguntas, que a gente estruturou o trabalho da Agência do Bem, a partir, né, de um olhar e a partir de um contexto institucional do espiritismo, da doutrina espírita, a partir de uma casa espírita. Isso também não surgiu por acaso, né? Eu falava para vocês que já vem de 27 anos, né? Uma participação efetiva lá na ponta, nesse contexto, nos territórios periféricos, nas favelas, nas comunidades brasileiras. Hoje a gente tem projetos em 6 estados, né? Só a Agência do Bem tem escritório aqui no Rio, tem escritório em São Paulo também. E estamos presentes em 18, né? Na verdade, a Agência do Bem são 18 territórios no Brasil inteiro, né? Fora do Rio, mais 6, 2 em São Paulo, 1 em Santa Catarina, Distrito Federal, na Bahia e também no Ceará. Então, uma atuação bastante abrangente e bastante desafiadora para manter isso tudo acontecendo. Mas dizia para vocês que surgiu desse contexto, né, da participação no ativismo no movimento espírita, dentro de casas espíritas, notadamente na região de Jacarepaguá, que é da onde eu sou oriundo, né? Eu sou filho de uma baixa classe média, cresci na Taquara, em Jacarepaguá, e conduzido na minha adolescência pelo meu tio, o saudoso Vitor Hugo, né, uma figura absolutamente extraordinária, com quem eu aprendi muito. E aí frequentando, né, os espaços espíritas, as casas espíritas, notadamente posso falar da casa de Eurípides de Barçanufo, na Vila Sapê, também ali na Taquara, à época a Casa Espírita Filhos de Deus, no canal do Anil, que hoje é a Casa de Amazonas Hércules, e a própria Casa Espírita Sentimento, mais tarde, um pouquinho, já a partir de 2000, já na posição lá de um dos fundadores e dirigente da casa, que eu fui por cerca de 13 para 14 anos aproximadamente, né? Então é dessa esteira, é dessa experiência de olhar, né, viver o dia a dia da comunidade, e quando cheguei lá, enfim, eu sou do asfalto, não sou do morro, né? Ainda que de uma origem também com possibilidades bastante restritas, a bem da verdade, mas lidar ainda adolescente com a realidade da favela é algo, para mim foi algo absolutamente chocante, né? Aquele cotidiano de abandono de tudo, de todos, a presença da violência se manifestando muitas vezes dentro de casa, da porta para fora, na presença da milícia, do tráfico, da polícia. Falta escola, falta hospital, enfim, todo esse sentido de abandono e de descaso, de subfinanciamento das nossas políticas públicas na garantia dos direitos fundamentais do cidadão. Então isso tudo para mim foi muito chocante, né? Então eu muito cedo, um adolescente, menino, ainda descobri um propósito para a minha vida e que me ajudou a pouco e pouco formular todas essas ideias, esse sentido de engajamento, de participação, de trabalho, de atuação, e que se conformou, né, na minha participação em projetos sociais, na minha especialização profissional na área, e depois na fundação, na criação de projetos e de iniciativas como é a Agência do Bem, e hoje, inclusive, na minha militância política também, né, se dá a partir como um desdobramento de toda essa trajetória, de toda essa história. Não vou me alongar em tantos detalhes assim. Mas é essa leitura com a realidade social, a crueldade da injustiça social do nosso país, das desigualdades tremendas, que só para a gente ter uma imagem, né, mais clara sobre isso, a gente vê tanta miséria, a gente vê tanta pobreza, que muitas vezes a gente acredita e naturaliza isso, que o Brasil é um país pobre. Na verdade, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país extremamente rico, né? Tem cerca de 200 países aproximadamente no mundo, né? E o Brasil está entre aqueles 10, entre 200, que são os mais ricos, né, na sua capacidade de geração de riqueza. Sem falar das riquezas inexploradas, né? E de fato fazemos isso muito mal, e quando fazemos do pior jeito, de forma pouco respeitosa ao meio ambiente, à legislação, às populações impactadas, enfim. Mas o Brasil não é somente um país já muito rico, mas com um potencial de geração de riqueza extraordinário. Entre 200 países, repito, nós estamos lá na ponta, entre os 10 mais ricos do mundo. Anos atrás, né, chegamos a flertar em ser
o quinto país mais rico do planeta. Só que ao mesmo tempo em que somos aqueles entre os 10 mais ricos, nós também estamos entre os 10 mais desiguais. Isso significa dizer que essa riqueza que é gerada, que é muita, ela está concentrada na mão de pouca gente. A imagem mais que nos ajuda a entender é a seguinte: imagina que no nosso país 5 homens brancos, não por acaso homens brancos, concentram a mesma riqueza, o mesmo patrimônio que outras 100 milhões de pessoas. É exatamente isso. 5 homens brancos são tão ricos, têm tanto dinheiro, têm tantos recursos na sua mão, no seu patrimônio, quanto do outro lado 100 milhões de pessoas. A gente bota naquela balança antiga, né, que tem 2 pratos, eles se equivalem. 5 homens brancos e 100 milhões de pessoas do outro lado. Esse é o retrato da desigualdade social do nosso país, esse é o tamanho do nosso desafio. Pois bem, e aí nos víamos, né, e talvez muitos de vocês se identifiquem com essa narrativa, na disposição de frequentar esses espaços comunitários, no meu caso, dentro de espaços institucionais da doutrina espírita, e, uma vez lá presentes, lá chegando, a gente ter o propósito de levar uma palavra de esclarecimento, né? Vamos evangelizar, seja a criança, o jovem, o adulto. Vamos levar a doutrina espírita para iluminar consciências, libertar consciências. Enfim, vamos usar esse termo que é mais comum, que talvez seja o jargão mais adequado, é mais em voga no nosso meio, a evangelização. Vamos até lá evangelizar. E esse tipo de atividade ao qual eu me dedicava, e talvez muitos de vocês também se dediquem, se dá através de voluntários, né? Geralmente num final de semana, e que nós atendemos aquela garotada, aquela família, aquela população por 2, 3 horas. Né? E eles vão até aquele espaço da instituição, seguro, acolhedor, estimulante em grande medida. Mas o garoto chega com fome, e a gente oferece o café da manhã, às vezes a gente oferece a sopa, mas por 2 horinhas a gente oferece para ele algo que a gente acredita ser a verdadeira chave, a verdadeira porta, né, libertadora da consciência, da busca da felicidade e da evolução. Vamos evangelizar, vamos esclarecer essa criatura. E a gente faz isso durante 2 horas por semana. E se a gente faz uma continha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, são 168 horas por semana. Durante 2 horas, a gente acha que está ali levando a salvação. E durante outras 166 horas, essa criatura está entregue a toda sorte de abandono, de violência, de descaso, de falta de respeito, de direitos, de dignidade. Como é que a gente pode acreditar, né, que somos capazes de levar esclarecimento, apoio, transformação em meio a condições tão adversas, né? E a constatação que a gente chega, que é um tanto quanto patente, que eu cheguei, graças a Deus, muito precocemente, é que não é possível, não é adequado ou é quase inútil a gente querer falar de amor, é a gente querer contribuir verdadeiramente com o despertar daquela criatura quando ela está cercada 99% do seu tempo de um contexto adverso, de desamor, de violência. Então, a dignidade do ser espiritual está também diretamente relacionada, para não dizer subordinada, com as condições materiais, com as condições objetivas que o cercam. E aí a gente chega, né, no nosso... Fiz essa rápida introdução, falei um pouco da minha história, né? Mas é porque ela dá esse contexto. Por que a nossa proposta do Café com Opinião é ter como tema transversal esse binômio, cidadania e espiritualidade. E eu não quero me aprofundar na discussão conceitual, teórica, acadêmica do termo cidadania, porque isso é uma discussão muito longa e muito vasta, mas aqui no nosso caso a gente quer simbolizar nesse termo, nessa terminologia, nesse conceito, todo o sentido de acesso e garantia aos direitos da pessoa humana, né? Em toda a sua integralidade, oferecendo oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal, tanto quanto possível na sua plenitude, né? Que ela possa ser aquilo que ela deseja ser, que ela tenha os seus direitos respeitados e garantidos. A gente, mais uma vez, né, querer dar a ela dignidade espiritual, isso é importantíssimo e a gente pode fazer sempre com reiterados esforços. Mas eu repito, né, é um tanto quanto alienante da realidade, é pueril quase, a gente acreditar que naquelas 2 horinhas que a gente vai lá, nesse contexto, nesses territórios, nessas áreas
onde as populações mais vulneráveis residem, à mercê da sorte, jogar palavras belas, alguma dimensão, né, da doutrina espírita que é repleta de sofisticações filosóficas, sofisticações científicas, e às vezes falando isso para um analfabeto, para um semi-analfabeto, para uma pessoa que tem condições muito pouco ilustradas para desenvolvimento cognitivo, intelecto, porque a vida não lhe proporcionou oportunidade para isso. Então, são realidades tão distintas, difíceis de dialogar, que o nosso esforço de evangelização se torna muito limitado, né? A capacidade de gerar frutos é muito pequena e eu diria, em alguma medida, é quase inútil, muitas das vezes. Se é que esse esforço não vem acompanhado de fornecer a essa criatura, a essa pessoa, a esse ser encarnado na experiência humana, condições para que essa vida atual, para que a sua experiência presente também seja plena, também seja liberta. Né? Quando disse o mestre, né, conhecereis a verdade vos libertará, a libertação precisa ser feita aqui, hoje, presentemente, não somente para o ser espiritual, mas para o ser encarnado. Né? E, mais uma vez, não olhar para essa realidade, não olhar para o contexto objetivo material que ele vive e ficar falando da transcendência, muitas das vezes a gente falar sozinho. É a gente atender a nossa própria necessidade da prática da caridade, pagando a indulgência, a nossa consciência culpada. Vai lá, vai fazer a caridade, vai distribuir sopa, vai evangelizar. Então a gente atende, na verdade, a nossa própria expectativa. A gente sai feliz da vida se achando uma criatura muito boa. Olha, eu evangelizo, olha, eu distribuo sopa. Mas qual é a realidade daquela pessoa que depois a gente vira as costas e fica 166 horas esperando que a gente retorne no sábado seguinte para estar com ele por mais 2 horas? Enfim, é daí que surge a nossa militância, é daí que surge a nossa trajetória, é daí que surgem os trabalhos, os projetos, a Agência do Bem e outras tantas iniciativas. E é daí que a gente chega nessa constatação da importância da gente conversar sobre espiritualidade, sim, mas sem a gente esquecer da realidade presente, que ela é importante. Se nós tivemos, e eu tive, né, a oportunidade de estudar, de aprender, de ter dignidade na vida em grande medida, né, eu estou talvez homem branco, tive acesso aos estudos, trabalho, etc. A vida tem sido muito generosa comigo, o que só reforça, né, meu sentido de compromisso, de compartilhar isso com o meu próximo. Né? E essa é uma discussão muito rica, eu queria dar esse contexto para a gente entender mais uma vez o que a gente está fazendo aqui, qual é a proposta do Café com Opinião, onde é que cidadania e espiritualidade convergem, e eu acredito absolutamente na necessidade imperiosa dessa convergência. Se não houver essa convergência, eu não topo. Né? Eu não topo. Eu queria convidar vocês para assistirem um vídeo, uma coluna que eu faço para o Manchete Espírita. Ela já deve ter uns 2 ou 3 anos, eu não me recordo se ela é de 2017 ou de 2018, mas vocês procurem lá. Pode entrar no site da manchetespírita.com.br, vai lá, vídeo opinião, vai estar lá listado, ou vão direto no YouTube, também digita lá Manchete Espírita, a gente tem um canal lá do Manchete Espírita, e procura lá nos vídeos listados o que se tem por título Entre César e Deus, um convite à alienação. É um vídeo de 3, 4 minutinhos, não passa disso, muito rápido, e dessas séries de vídeos que eu já fiz, de colunas que eu fiz para o Manchete Espírita, eu acho que é um dos mais felizes, assim, particularmente eu gosto muito do texto, eu gosto muito da ideia que a gente transmite ali, e que eu acho que nos contribui muito com essa reflexão inicial de hoje sobre cidadania e espiritualidade, tá? Deixa aí seus comentários, eu vou responder todo mundo. A gente já está partindo aqui para o encerramento. Então a gente sempre, qual vai ser o formato do nosso café? A gente sempre vai ter um tema central, hoje é cidadania e espiritualidade, que na verdade é o tema transversal dos programas, mas eu queria fazer esse bate-papo introdutório. Na quinta-feira a gente está de volta e aos poucos a gente vai ter convidados também, muito interessante isso, viu? Teremos convidados aí para conversar com a gente interessante, gente que pensa como a gente, eventualmente até quem pensa parecido. Eu não sou o dono da verdade, eu posso até ser o dono do programa, mas não sou o dono da verdade. Então eu estou aberto para conversar, para debater no mais alto nível. A gente aceita contraditório, a gente aceita opinião divergente, não tem problema tudo. A gente só não aceita ofensa, desrespeito, esse realmente não é espaço para isso, tá? E a gente sempre vai ter também, além dos convidados, e alguns dos temas eu já separei aqui, vou ler para vocês. A gente vai falar sobre direitos humanos,
A gente vai falar sobre espiritismo e resistência democrática, a caridade e assistencialismo. Dei uma pincelada sobre esse tema hoje, mas vamos voltar a ele com mais profundidade. Progressismo e conservadorismo no movimento espírita. Sexualidade e questões de gênero. Opa, esse então é bombante. Feminismo e patriarcado, que de alguma forma dialoga aí também, a gente falando de questões de gênero, né? A liberdade de expressão, tolerância religiosa, desigualdade das riquezas. Enfim, entre outros muitos temas que a gente vai estar conversando. Alguns momentos eu vou estar aqui sozinho, alguns outros a gente vai ter convidados, tá? Eu estou bastante envolvido com uma iniciativa chamada Recomeça Rio, que vem do ano passado, e eu tenho contribuído com colunas semanais, praticamente, sobre temas da nossa cidade, do nosso estado, mas o foco é o município do Rio de Janeiro. Recomeça Rio, recomeçario.com.br, tem página no Instagram, perfil no Instagram, tem página no Facebook também, então é só jogar na busca, vai aparecer, Recomeça Rio, acompanha, a gente tem feito debates interessantes por lá, trazendo notícias, tem um engajamento ótimo, meu abraço inclusive ao Martim, que tem ajudado bastante a gente nesse esforço por lá, meu abraço também, antes que eu me esqueça, para o Bruno, né, que nos ajudou, nos incentivou bastante para a gente estar iniciando essa série de lives com o Café com Opinião, inclusive, e todo mundo que está acompanhando. Mas, enfim, a gente vai começar uma série de entrevistas, bate-papos, na verdade a gente está chamando de bate-papo com a política carioca. É uma série de conversas com os pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? A gente está conversando com todo mundo, isso é muito importante. A gente quer conversar sobre o Rio de Janeiro, a gente quer pensar sobre uma cidade melhor e como engajar os cidadãos, como engajar a sociedade civil na construção dessa nova realidade. Então tem um monte de gente lá, as discussões têm sido ótimas. Quem não acompanha, acompanha também o Recomeça Rio. Então, gente, olha, eu estou encerrando aqui a nossa conversa. Eu gostaria muito de, ao final, né, da live, ter a possibilidade de conversar um pouco, fazer alguns comentários sobre eventuais perguntas, mas eu não consegui. Problemas técnicos na nossa estreia hoje. Eu deixo o meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer grande para mim, foi muito gostoso estar aqui. Eu quero deixar meu abraço, meu beijo carinhoso. Tá? Na quinta-feira o nosso tema vai ser o espírita na política, beleza? Então na quinta-feira falaremos sobre o espírita na política. Então meu beijo, meu abraço carinhoso, muito obrigado por quem veio prestigiar. Quem está assistindo esse primeiro programa depois, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por prestigiar. Deixa aí o gostei, o joinha, deixa o like, onde quer que você esteja assistindo, compartilha. Fala para os amigos e vamos tentar criar essa habitualidade de toda terça e quinta de manhã a gente se encontrar para bater um papo, para falar sobre política, para falar sobre cidadania, para falar sobre espiritualidade e a conjugação entre todos esses assuntos, porque as conjugações existem em total medida. Né? Quem diz, essa frase não é minha, quem diz que política e religião não tem nada a ver, não conhece nenhuma coisa e não entendeu nada da outra. É isso. Não existe felicidade longe do bem da verdade e da consciência tranquila pelo dever cumprido. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um bom dia.